Qual que é a diferença entre biópsia do embrião e análise genética dos embriões? Outra pergunta muito comum é: qual é o tipo de análise genética? Quais são os genes que vão ser analisados? Normalmente a gente responde que não são genes específicos. A análise genética, chamada de PGT-A, é uma análise cromossômica. E aí, naturalmente, vem a pergunta: qual que é a diferença da análise cromossômica e análise genética de um embrião? Se você tem interesse sobre esse assunto, é sobre isso que eu vou falar. Para quem que a análise genética de embriões deve ser indicada, quando fazer, como que ela é feita, quais são as células dos embriões retiradas e quais são as vantagens e desvantagens de fazer esse tipo de análise genética, que não é obrigatória, não deve ser feito sempre. Eu vou tentar explicar um pouquinho melhor todos esses assuntos para que fique mais fácil para todos os casais que vão passar por isso tomar essa decisão junto com seus médicos. Não se esqueça, se você tem interesse por reprodução humana, cirurgias ginecológicas, cirurgia robótica, endometriose e outras doenças ginecológicas, não se esqueça de fazer inscrição no canal e ativem os sininhos. Isso é importante para o YouTube mandar avisos a cada vídeo novo que eu vou colocando no canal. No final, coloque seus comentários, observações e dúvidas sobre esse assunto para que eu possa planejar novos vídeos a respeito de todos esses assuntos. Bom, falando sobre a análise genética de embriões, eu gosto de começar explicando qual que é a diferença entre análise genética e análise cromossômica, que a grande maioria das vezes, em todos os laboratórios de reprodução do mundo, a análise que nós fazemos dos embriões é análise cromossômica. E essa análise cromossômica exige que eu explique um pouquinho o que são os cromossomos. E eu uso uma imagem, normalmente aqui no consultório, que ajuda muito os casais a entenderem exatamente o que é isso. As antigas fitas de toca-fitas que todos usavam muito para escutar suas músicas. A análise que é feita, o PGT-A, análise cromossômica, ela é uma análise de fitas inteiras como essa. Então, todos nós, eu, você, todos que estão assistindo o vídeo e todos os embriões, temos 46 cromossomos, 23 pares, 23 cromossomos vêm do pai, 23 da mãe, e isso dá o total de cromossomos que todos nós temos em todas as nossas células. Os cromossomos são unidades que reúnem uma grande quantidade de informação genética enrolados como se fossem em uma pequena fita como essa. Mas cada cromossomo desses 23 cromossomos analisados, cada um deles tem um tamanho, um formato diferente. E no momento em que nós fazemos um cariótipo ou análise genética de um embrião, PGT-A, o que a equipe vai verificar é como estão esses 23 pares de cromossomos. Então, cada um deles, por serem diferentes, por terem tamanhos diferentes, permitem na análise que a gente saiba que esses dois são o cromossomo número 5, por exemplo, esses dois são os cromossomos 15, e com isso é possível verificar se o embrião tem os 23 pares de cromossomos todos certinhos. Quando um desses pares de cromossomos tem um problema e vem com uma unidade inteira a mais, como se tivesse uma fita inteira a mais, a gente chama isso de trissomia. E daí vem a trissomia do cromossomo 21, que é responsável pela síndrome de Down. A síndrome de Down, então, acontece quando existe um cromossomo inteiro a mais, o cromossomo número 21. Quando uma dessas unidades inteiras está faltando, a gente tem uma monossomia. Quando a gente fala sobre doença genética, a gente está falando sobre alterações no DNA de algum trecho daquela fita. Então, novamente, é como se a gente puxasse a fita de dentro da caixinha e naquele rolo de informações, que tem uma quantidade enorme de informações, a gente pega um pequeno trecho e vai verificar a informação contida naquele trecho e ver se tem algum problema, se tem uma alteração de bases nitrogenadas que vai levar a uma alteração em um gene específico. Isso a gente chama de mutação. E tem várias alterações genéticas em genes específicos e isso dá origem a doenças monogênicas. Então, aqui a gente está falando de uma análise que precisa ser feita dentro de um dos cromossomos, um dos 23 pares. É necessário saber exatamente qual é a doença que vai ser pesquisada, por isso que isso parte de um casal em que um dos dois já tem uma doença
E aí isso precisa ser informado para o laboratório para que na análise genética seja observado neste gene, dentro de um cromossomo, se existe aquela alteração presente em um dos pais. Essa é uma análise que exige uma tecnologia mais complexa. Então, entendam que na enorme maioria das vezes, quando a gente fala sobre esse assunto, a gente está falando da análise cromossômica dos 23 pares, o PGTA, que eu falei agora há pouco para vocês. E para fazer essa análise, aí eu respondo aquela pergunta inicial: qual é a diferença entre a análise genética e a biópsia dos embriões? Essa é uma pergunta super comum, me fazem com muita frequência aqui no consultório e é fácil de ser entendida. Essa imagem que vocês estão vendo aqui é a imagem de um embrião no 5º dia de desenvolvimento. A gente chama esse embrião de blastocisto. No 5º dia, o embrião já tem cerca de 200 células e elas se reúnem, se agrupam, formando uma pequena aglomeração que a gente chama de polo embrionário, e nós sabemos que são essas células que vão formar o corpo do embrião e o corpo do bebê no futuro. A parte externa de toda essa estrutura que vocês observam aqui do blastocisto são células do trofoectoderma que vão formar a placenta do embrião. E por isso, para evitar manipulação e qualquer efeito negativo sobre as células que vão formar o corpo do bebê, a biópsia embrionária, para fazer essa análise genética, o PGTA, ela é feita com a remoção de algumas células do trofoectoderma, dessa parte externa do blastocisto, evitando a manipulação do polo embrionário. Então, isso é a biópsia embrionária, a retirada dessas células para que elas possam ser analisadas, o material genético analisado, para verificar se existe alguma alteração cromossômica. Depois que a biópsia é realizada, os embriões são congelados, porque o resultado dessa análise costuma demorar alguns dias, em média 7 a 10 dias, para a gente saber cada um daqueles embriões, se ele é normal, a gente chama de euploide, ou se ele tem alguma alteração, e a gente chama de um embrião aneuploide. E o resultado vai dizer exatamente qual daqueles embriões congelados, os embriões normais, a gente pode utilizar no futuro, quando for programada a transferência embrionária para dentro do útero, para, enfim, a gente aguardar alguns dias e fazer o teste de gravidez. Um ponto fundamental quando a gente fala sobre esse assunto: essa análise genética, o PGTA, vai aumentar as minhas chances de conseguir o meu bebê naquele ciclo de FIV que a gente está fazendo? Não vai, e isso é importante ficar muito claro. Se o casal no final do processo tiver 5 blastocistos e um desses blastocistos, um desses embriões estiver geneticamente normal, fazer a análise dos 5 embriões vai aumentar a chance de engravidar? Não vai. O que o exame vai permitir é que a gente saiba exatamente qual dos 5 embriões é o embrião normal, e com isso é possível evitar a transferência e todo o tempo e o desgaste emocional que decorre de fazer transferências que resultam em um teste de gravidez negativo ou em um aborto, que acontece muitas vezes quando esses embriões alterados acabam se implantando. Então, a análise genética ela não vai aumentar a chance, mas ela de fato pode encurtar o tempo para que o casal alcance a gravidez, porque vai ser feita a transferência diretamente daquele embrião que está geneticamente saudável. Puxa, então por que a gente não faz sempre essa análise genética? Por que a gente não faz análise genética em todos os casais? Essa pergunta é importante e, de fato, não há uma recomendação para que seja feita análise genética de forma universal. Isso não é consenso e no mundo inteiro não há uma recomendação formal para que isso seja feita para todos. Em primeiro lugar, existe um custo bem maior para que seja feita a análise genética de todos esses embriões. Esse custo não vai aumentar as chances da gravidez acontecer, como eu acabei de explicar. E existe um ponto ainda em grande discussão pela comunidade médica, científica, que analisa esses assuntos e discutido em todos os congressos que tratam sobre reprodução humana, que é uma possível interferência negativa no resultado do tratamento, porque alguns embriões que apresentam o resultado como alterado, especialmente aqueles que têm algumas células normais e algumas células alteradas, e a gente chama esses embriões de mosaico,
Estudos mostram que esses embriões podem resultar em gestações normais e bebês nascidos saudáveis. Aparentemente, o organismo, durante o seu desenvolvimento, vai eliminando todas essas células alteradas e termina com um bebê completamente saudável. Então, a biópsia, a análise genética e esse resultado podem levar à perda, ao descarte de embriões que nasceriam saudáveis. E esse é o principal ponto negativo discutido hoje em relação à análise genética desses embriões. É como se fosse um resultado falso positivo. Ele vem alterado em um embrião que nasceria saudável. Espero que eu tenha esclarecido muitas dúvidas sobre esse assunto. Espero que eu tenha tornado o assunto um pouquinho mais simples para muitos casais que estão começando esse tratamento. Mas se por acaso alguma dúvida não ficou esclarecida, coloquem aqui nos comentários as dúvidas, observações. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar aqui um like, assine o canal e ativem os sininhos para receberem notificações para os próximos vídeos que eu vou colocando aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!